que Deus colocou no nosso coração para dar continuidade a essa introdução sobre batalha espiritual. Eu quero trazer algo que Deus tem falado no nosso coração e para iniciar, Provérbios, capítulo 21, 16, é um alerta para nós, amém? Não está na lição, mas foi algo que no devocional Deus trouxe ao nosso coração, que diz assim: o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. 16, isso. 21, 16. Provérbios 21, 16. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. A palavra congregação do hebraico é kahal, que quer dizer assembleia. E quando você pega do hebraico e traz para o grego, ela se torna eclésia, que quer dizer igreja. Então, está dizendo que aquele que desvia o caminho do Senhor na congregação ou na igreja dos mortos repousará. Amém? Então agora a gente começa a entender como tem lugares que estão longe da presença do Senhor, porque eles estão o quê? Mortos. Porque estão onde? Afastados do caminho do Senhor. Você lembra que em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, a carta a Sardes diz assim: conheço as tuas obras e que tu não tem o nome do vivo, mas tu tem o nome do vivo, mas está morta. Pessoas se dizem de Deus, se dizem de Cristo, mas elas estão o quê? Mortas espiritualmente. Estão dentro de uma igreja, cultuando, vindo todos os cultos, subindo o monte, indo para a vigília, mas elas estão mortas, porque elas estão longe da presença de Deus. Isso é um despertamento do nosso coração. Amém? Amém. Porque há pessoas que chegam até nós dizendo que Deus mandou dizer isso, Deus falou comigo, Deus fez isso, Deus fez aquilo. É uma intimidade tão grande com Deus que parece que ele consegue falar mais com Deus do que com a sua esposa ou com seus filhos. Quando nós lemos a palavra de Deus no Antigo Testamento, nós conseguimos contemplar que Deus não tinha essa tão grande intimidade com os homens. Profetas, que eram homens de Deus. Deus falava com um aqui, 2 anos depois ele falava com o outro ali, com 20 anos ele falava com o outro. E hoje tem gente que chega para mim, para você, e fala assim: ó, Deus falou comigo hoje, e amanhã ele fala: Deus falou comigo hoje, abrindo o parênteses. Não é que Deus não fale com você. Mas quando Deus tem compromisso, ele tem compromisso com a palavra dele. Isaías 55, 11. A palavra do Senhor vai e não volta vazia. Faz o que lhe apraz e prospera naquilo que foi enviado. Jeremias capítulo 1, 12. Velo sobre a minha palavra para que se cumpra. Então, se Deus vai te usar, tem um propósito. Não é para dizer que você vai pintar sua casa de amarelo já que ela é branca. Que você ainda possa receber um carro ou uma quantia em dinheiro. Isso, se Deus olhar e ver que isso não vai edificar a sua vida, ele não vai falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos falando de batalha espiritual. Falamos que para haver uma briga, precisa de 2 pessoas, né? Só se o sujeito for doido, brigar com ele mesmo. Mas, no mínimo, precisa de um lado e de outro.
Quando nós abrimos a nossa palavra no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, diz o quê? A nossa luta não é contra, mas contra principados, potestades, príncipe das trevas e hostes malignas nas regiões aonde? Então a luta não é carnal, é uma luta no plano espiritual. E como eu me defendo disso? Como eu me defendo disso? Aí você vai em Efésios 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força. Amém? Mas se é uma batalha espiritual, eu, um mero humano, como posso me defender? Versículo 11 de Efésios 6. Bota aí para mim, alguém lê para mim, por favor. Se revestimos de toda a armadura de Deus, para que possa o quê? Permanecer firme. Contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Então eu tenho que colocar a minha armadura. Quando nós lemos a palavra, nós descobrimos que a nossa armadura é Deus, é Cristo. É quando eu tenho Jesus na minha vida, eu começo o quê? A me revestir do poder de Deus. Agora eu quero falar com você. Eu estou aqui e o terceiro céu é de Deus. Amém? Primeiro céu, das estrelas. O segundo, atmosférico, que é dos planetas. E o terceiro céu, como diz a palavra, é o terceiro céu, é a habitação de quem? De Deus. Agora eu pergunto a você, aonde o inimigo vai se colocar? Embaixo de mim? Aonde Deus está? Aonde? No meio. Amém? Por que ele vai se colocar no meio? Porque ele vai tentar impedir que as respostas de Deus cheguem aonde? Nas nossas vidas. Efésios capítulo 2, versículo 2, chama ele o quê? O príncipe da potestade do ar. E aonde eu posso tirar o exemplo que existe essa batalha espiritual sobre a minha vida? Daniel capítulo 10, versículo 12, diz o quê? Que Gabriel chega até Daniel. Oi? Oi? O anjo chega até Gabriel, o anjo chega até Daniel e diz assim: homem muito amado. Está ali? Ah, tá. Vamos lá. Então disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante a Deus, ao teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E vim por causa das tuas palavras. Espera aí. Ele orou quanto tempo? 21 dias. E a resposta chegou quando? Desde quando ele aplicou o coração a falar com Deus. Versículo 13, por favor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por quanto? 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O príncipe da Pérsia é um principado que ele está falando. Ele não está falando do rei da Pérsia. Ele está falando de principados. E o que aconteceu? Os principados se colocaram ante Daniel para que a resposta de Deus não chegasse até ele. Mas desde o primeiro dia que Daniel aplicou o coração a falar com Deus, ele já tinha a resposta. Mas a resposta não chegou a ele, porque o inimigo tentou impedir. Acontece isso na nossa vida. A gente abre uma campanha de oração pela nossa casa, pela minha vida, pelo meu ministério, e aí começa uma coisa a surgir, como nós estamos, quando a gente estudou sobre cura, a enfermidade que agora que a gente está falando de batalha espiritual, vai acontecer muitas coisas para desanimar a nossa vida, para não aprender um pouquinho mais a palavra do Senhor. Para tentar entender por que certas coisas acontecem, o inimigo não vai deixar, ou não vai querer, porque ele não tem o que querer, não vai deixar que eu e você chegamos ao entendimento da verdade. Amém? Daniel recebeu a resposta?
até olhando para vocês. Recebeu? Sim. Ah, é só responder sim. Meu Deus do céu. Ele recebeu. Por quê? Ele orou. Mas a resposta não vinha. Mas ele parou de orar? Não. O Salmo diz o quê? Esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência é estar deitado na rede? É estar passeando? Não, esperar com paciência é perseverar na presença de Deus pela resposta. Aleluia. E isso é difícil para muitas pessoas que não conseguem entender que existe um tempo probatório de Deus na minha vida e na sua vida. Existe o tempo da promessa e o tempo do quê? Do cumprimento da promessa. E no meio existe o quê? O tempo probatório. E é esse tempo que ele te coloca, como eu estava falando com a Mavi lá fora, o olheiro te pega, você é o barro. O que ele faz com o barro? Joga direto na roda? Não. O olheiro pega o barro, ele escolhe o barro no meio do barro lá, e separa o barro, joga lá no canto e deixa o barro lá, curtindo, esquecido. Daqui a pouco o olheiro, com um tempo que passa, ele pega o barro e traz para cá. E o que ele faz com o barro? Espreme o barro para sair o ar. Espreme o crente para sair a sua vaidade. E espreme o crente para tirar o que não presta. Para deixar vazio, para encher daquilo que falta. E quando ele aperta esse barro, e quando ele vê que está sem ar, aí ele joga em cima da roda. E aí ele começa a modular o seu barro, o seu vaso, desculpa. E quando o vaso está assim, que de repente nasce assim, o que ele faz? Vou começar de novo. Até que o vaso se levante da maneira que ele quer, que seja o vaso mais lindo, mais apresentável, para a honra e glória minha. Não, para a honra e glória dele. Não estava ensaiado nada que eu estou falando. Não foi nada que eu estava fazendo. Mas Deus sabe porque fala conosco dessa maneira. Em nome de Jesus Cristo. Agora que eu vou entrar. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo de 1 a 8. Mas, pastor, o senhor falou que batalha espiritual é contra o inimigo da nossa alma. Tanto é que é espiritual, sim. A palavra diz que quando Satanás foi lançado do céu, ele trouxe quanto? A terça parte dos anjos. Então, para cada demônio, existe quantos anjos? Eu estou errado? Matemática está certa? Então, para cada demônio, existe 2 anjos. Amém. Até aí. Mas o nosso Deus é muito mais poderoso do que isso. Amém? Muito mais poderoso. Porque tem gente que está botando Deus com 50% e Satanás com 50%. Não, o nosso Deus é superior a Satanás há muito e muito tempo. Martinho Lutero, como eu já falei aqui, dizia que Satanás na mão de Deus é como um cachorro na coleira. Deus tem o controle até das ações de Satanás. Amém? Não se preocupe. Porque a intenção de Satanás é fazer você ser o quê? Pequenininho. Não é isso que diz lá? 1 Pedro 5,7. Que o ladrão, ele ruge como um leão, que está ao nosso derredor. Presta atenção, é derredor, não é ao redor. Que está ao nosso derredor, rugindo como um leão. O que ele faz? Ele ruge como um leão. E você, às vezes, escuta o barulho do leão e faz o quê? Se assusta. Por quê? Ele só está rugindo como leão, ele não é um leão. Porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas ele tenta te impressionar, tenta te colocar medo. Por quê? Porque ele sabe que às vezes tem crente que é medroso. O crente, quando está longe da presença de Deus, desculpa a mímica, tá, irmão? É porque eu estou treinando livros. Um dia eu vou conseguir, você vai ver, em nome de Jesus. E o que acontece? Quanto mais longe de Deus, mais a oportunidade do inimigo fazer o quê? Chegar perto de mim. Amém? Quanto mais perto de Deus, menos ele vai tentar chegar perto de mim.
Então ele se faz como grande perto de mim, de você, para nos assustar. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, o primeiro sentimento que entrou no mundo, qual foi? Eu falei semana passada. Não. Qual foi? O primeiro sentimento ruim que entrou no mundo? O medo. Lembra que na virada do dia, Deus veio. Adão, Adão, onde tu estás? Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi porque eu estava com medo. Mas foi depois que ele comeu. Então, o medo não é de Deus. O medo é um sentimento negativo provocado pelo pecado. Amém? Foi por isso que muitas das vezes Jesus disse o quê? Não temas, crê somente. Lembra que ele falou para Jairo? Não temas, crê somente, a tua filha viverá. Ele quis dizer, não tenha medo, creia. Porque o medo, ele trava a nossa fé. Você sabe quando você tem uma proposta que é colocada diante de ti? E o que o Satanás faz? Ele tenta, como um leão, te colocar medo. Porque se você ficar com medo, você trava. Não é assim? Se você travar, você não vai conseguir deixar a fé trabalhar na sua vida. Se ele está ao redor, quem está ao nosso redor? Quem é que está ao nosso redor? Os anjos do Senhor acampam ao lado daqueles que o temem e os livra. Então descansa no Senhor nas suas necessidades, nas suas lutas, nas suas causas, porque o nosso Deus é conosco, aleluia. E aqui, pode ler, por favor? Ele botou, eu não quero nem olhar, ele botou, né? Depois destas coisas e da verdade. Ah, não, para. De novo, começando. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Eu 8. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. E ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o muro por fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Vocês tomaram café. E pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas nós conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Versículo 20. 20, 21 e 22. 20, 21 e 22. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu.
Então o Senhor enviou o anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes, os capitães da arraial do rei da Síria, e envergonhado voltou à sua terra. E entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Sanaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. Amém. Eu vou dar aula igual vocês viram, tá? Jesus é bom. É bom demais. Bota aí o versículo 1, por favor. Então, irmãos, eu tinha falado que para cada demônio existe 2 anos. 2 anjos. Mas só que quando Deus quer operar uma grande obra e maravilhas, Deus faz do jeito que Ele quer. Então aqui tem uma passagem muito poderosa, porque essa passagem ela é tão tremenda que ela está registrada em 2 Reis, em 2 Crônicas e no livro de Isaías. Se ela está em 3 livros, é para que eu e você possamos meditar e entender que tão grande é o poder de Deus para nos suprir nas nossas necessidades. Amém? Amém. Você que leu, nesse capítulo não está escrito quantos, mas eu creio que você teve a curiosidade, quantos foram os soldados mortos? Todos. Tá, todos eu sei. Eu quero quantidade. Ninguém procurou saber, né? Ninguém foi no Google para perguntar quantos soldados. Ninguém teve essa curiosidade. Amém. 185 mil soldados por um anjo numa noite. De novo, 185 mil soldados mortos em uma noite por um anjo do Senhor. Se fosse você, eu glorificava e exaltava a Deus, porque você não está só. Eu não estou só. O inimigo pode ter 5, 10, 15, 20 que se levante, mas maior é aquele que está comigo do que aquele que está onde? No mundo. Preste atenção, no versículo 1 começa assim. E depois o quê? Destas coisas e desta verdade. Amém. Só até aqui. Preste atenção. Eu sempre trabalhei com curiosidades. Por que que depois dessas coisas e dessa fidelidade no meu, verdade em alguns, mas em algumas fidelidade? O que que aconteceu com o rei Ezequias para que o escritor dissesse assim, e depois dessas coisas? A única vez, as duas únicas vezes que eu li, e que depois dessas coisas, foi também no livro de Gênesis, capítulo 22, naquela passagem aonde Abraão ia sacrificar quem? O seu filho Isaac. Também começa no versículo 1. E depois dessas coisas, sendo que uma coisa é diferente da outra. Mas nos chama a olhar para onde? Para trás e saber o que aconteceu. O problema todo é que não é porque você está bem com Deus, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, que você não vai sofrer ataques do inimigo. É isso que nós precisamos entender. Tem igreja que diz assim, olha, Deus é contigo, Deus vai quebrar, Deus vai desfazer, o inimigo não vai chegar, o inimigo não vai fazer, Em partes isso é verdade. Mas eu tenho que acreditar que o inimigo pode querer me tocar, pode querer me afrontar, pode até me tocar, mas não pode me destruir, porque Deus é maior. Amém? Amém. O que o rei Ezequias fez, irmãos? De todos os reis de Israel, a gente sabe que o reino de Israel foi dividido depois do 3º ano, depois do 3º rei. O reino era unificado. Saul, Davi e Salomão. Esse era o reino unificado. Cada um reinou 40 anos. Depois, Jeroboão
brigou com Roboão e houve a divisão dos reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Norte nunca teve nenhum rei bom, todos foram ruins. Já no Reino do Sul, que era Jerusalém, Judá, existiram 8 reis bons. E dos 8 reis, o que foi bom, foi o rei Ezequias. Amém? O rei Ezequias, ele reparou e purificou o altar, ele restaurou o culto e os louvores, ele celebrou a Páscoa, ele destruiu os ídolos e desfez os postes, os altares pagãos, e ele sustentou os sacerdotes e levitas. Amém? Mas nem por causa disso, o que aconteceu? Ele foi atacado. Amém? No versículo 1, diz que o quê? Depois dessas coisas e dessa verdade. Veio quem? Sanaqueribe. Senaqueribe. E fez o quê? Entrou em Judá. Então, o que aconteceu? Ele era um rei bom, fazia coisas boas, mas nem por isso o que aconteceu. O inimigo investiu contra a vida dele. O inimigo entrou na casa dele. O inimigo está tentando destruir tudo que é dele. E isso na nossa vida é a mesma coisa. Ah, mas eu estou certinho na presença do Senhor. Continue. Mas o inimigo não vai parar de tentar te destruir. Essa é a batalha espiritual da sua vida. Demônios vão tentar contra a tua casa. Demônios vão tentar contra os teus filhos, teus netos, contra os meus netos, meus filhos. O demônio vai tentar destruir a minha fé na presença do Senhor. Pode levantar vizinhos, pode levantar chefe, pode levantar pessoas que eu trabalho, pode levantar pessoas que eu estudo. Mas o que acontece? Eu tenho que estar firmado aonde? Na rocha que é Jesus Cristo. Dói? Sim, dói. Pessoas vão se levantar, vão me fazer chorar, mas não vão me fazer cair na presença de Deus. Eu continuarei de pé na presença do meu Deus. Amém? Eu não sei se foi o café que desanimou vocês ou vocês já estão desanimados desde casa. De verdade. Não é desânimo não, pastor. Estou impactado, cara. Não tem ninguém impactado nada. Cara. Não me engana, não. Presta atenção. Tentou invadir. Se a gente for ler o capítulo, a palavra diz que o rei fechou o quê? Fechou as brechas. A água que jorrava para fora não jorra mais. Ele fechou as brechas do seu muro. Amém? Amém. Mais um pouquinho para frente diz que ele viu muros todo quebrado, ele restaurou os muros e fez um outro muro na frente desse muro. Ele fez um revestimento. É isso que nós temos que fazer na nossa luta. Temos que fechar o quê? Principalmente essa brecha aqui, ó. Olha. Essa brecha tem que ser fechada. Porque essa brecha nos atrapalha. Porque não pode sair da mesma fonte água pura como ruim, salgada com doce. Então eu tenho que vigiar. Amém? Amém. Com quem eu converso, o que eu falo, o que eu demonstro, como eu me apresento. Porque é dessa forma que Deus vai poder operar grandemente na minha vida. Porque se eu for um boca bamba, um boca aberta, falando tudo que eu quero, fazendo tudo que eu quero, a brecha está aberta. Amém? Amém. Ele revestiu os seus soldados de armas. A nossa arma é a armadura de Deus. Amém? O escudo da salvação. Você sabe que o primeiro ataque vem na sua... Capacete. Desculpa, o capacete da salvação. O primeiro ataque vem na mente. Amém? Você olha, vem aqui, para cair aonde? Coração. O olhar pode ser como? O primeiro olhar, ele não tem compromisso. Amém? Mas o segundo já é intencional. Vou dar um exemplo de novo. Está eu aqui, passa uma mulher nua na minha frente,
Eu ainda consigo enxergar com essa vista. Amém? Eu vejo e tiro meus olhos. Porque esse olhar é natural primeiro. Amém? Mas se eu continuo olhando e faço assim, queima ela, Jesus. Queima ela, Jesus. Queima ela. Queima ela. Queima. Isso já é intencional, esse olhar. Amém? Então, aquilo que eu olho, que isso vem à minha mente, é onde Satanás começa a trabalhar. Ele começa a jogar suas setas. Não. A Nildete está te olhando diferente. A Nildete já está falando com você diferente. A irmã Marisa chegou aqui, ó. Chegou não, tá? Tô brincando. Pelo amor de Deus. Não leva no coração não, hein? Você está entendendo? Então eu tenho que ter o que na minha mente? A presença de quem? A presença de Deus. Eu tenho que entender que eu tenho que estar revestido da armadura completamente para que o inimigo da minha alma não venha contra a minha vida e me tire da direção de Deus. E principalmente, depois dele ter feito o muro, ter fechado as brechas, ter se armado, o que aconteceu? Ele foi Orar. Ele foi orar. A nossa maior arma é a oração diante do nosso Deus e Pai. O crente que ora, ele não está perdendo tempo, ele está ganhando tempo na presença de Deus. Orar sem cessar. Orar em todo o tempo, velando em ação de graça. Sabe o que é velar? Velar é como se você tivesse aqui, o corpo aqui, você sabe, né? E fica assim, ó, tomando conta, velando. E eu tenho que velar, porque eu tenho que fechar a primeira brecha. E, aliás, primeiro eu oro para que essa brecha seja fechada, para que a minha vida não seja ocasião para a minha derrota, a minha própria vida. Não é o inimigo que vai fazer que eu caia, mas sou eu mesmo se eu der ocasião a isso. Se você for ler lá atrás, lá na frente desse capítulo, vai dizer que o rei Ezequias, o povo da Babilônia veio e ele fez o quê? Abriu a sala do tesouro e mostrou todo o tesouro que tinha para eles. Né? Ele se orgulhou. Aqui está todo o nosso tesouro. O profeta Isaías disse assim, olha, o que você fez é errado. Você se orgulhou daquilo que não é seu. Por causa disso, aquele que tu mostrou tudo, vão ser aqueles que vão vir buscar tudo que está aqui. E não foi isso que aconteceu? A Babilônia tomou e a Babilônia levou tudo. Então, irmãos, a oração é a chave da nossa vitória. Ah, mas eu não estou com força para orar. Você tem que orar. Porque a batalha é espiritual. O inimigo vai chegar até você, desanimando o teu coração. O melhor remédio para dormir, quem está com insônia, é o quê? Orar. Não é não? Você abre a Bíblia. Não estava conseguindo dormir, mas abriu a Bíblia. Isso é batalha espiritual. Você tem que resistir, você tem que continuar. Se não sai palavras, você continua. Se não sai palavras, você faz o quê? Derrama lágrimas. Mas Deus vai te ouvir naquele momento, amém? Se não está conseguindo de joelho, fica de pé. Vai andando, vai orando. Porque a Bíblia não me obriga apenas a orar de joelho. A Bíblia diz que eu tenho que orar. Orar sem cessar. Então eu tenho que estar andando, orando. Posso até estar sentado, porque às vezes eu oro sentado. Não tenho condições de ficar de joelho. Eu oro sentado. Deitado eu já não garanto muito, né? Mas acontece. Porque arrebatamento é rápido ali. A oração. O que aconteceu depois da oração, irmãos? Antes de eu falar, abre, por favor, 2 Reis, capítulo 19. Capítulo 18, desculpa. É 18? Deve ser.
Aleluia, glória a Deus. Versículo 13, por favor. Obrigada. Olha só. Lê, por favor, para mim. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Sanaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou o rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me puseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Eu errei, desculpa. Não é aqui não. Eu quero dizer, desculpa, tá? Isso aqui é... Bota no 19, por favor. Não, é capítulo 19. Segundo Reis, versículo 32. A gente leu ele? É esse aqui, por favor. Pode ler. Portanto, assim Diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. 33. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. 34. Porque eu apoiarei a esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. 36. Então Sanaqueribe, rei da Síria, partiu, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Amém. Vocês leram e entenderam o que aconteceu? Deus disse o quê? Resumindo, eles não vão lançar nenhuma flecha, eles não vão entrar, e pelo caminho que eles vieram, eles vão voltar. Porque eu sou o Senhor que te guarda. Eu sou o Senhor que te dá vitória. Eu sou o Senhor que peleja as tuas guerras. Eu sou o Senhor que faço maravilhas para que todos vejam que eu estou na tua vida. Aleluia! É dessa maneira que Deus trabalha na nossa vida. Para a gente encerrar, 2 Crônicas 32, versículo 7 e versículo 8. Que você possa guardar isso no seu coração e ter certeza que você não está só. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus nessa manhã. Aleluia, Jesus! Desculpa, irmão, mas é a presença de Deus. Oh, oh, Deus, muito obrigado. Rimaste, Tu está aqui no meio da tua igreja. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Oh, meu Deus. A gente encerrar, leu 7 e 8. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há uma maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus,
para nos ajudar, e para ele há por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Glória a Deus. O povo descansou nas palavras do rei Ezequias. E você, igreja, descansa nas palavras do teu Deus, que hoje falou contigo. Porque este temor no teu coração, Deus está dizendo a você, confie em mim, porque eu vou resolver este problema. Para os homens é difícil, mas para mim não há difíceis. Não há impossível para que eu resolva esse problema. É profético que Deus está mandando dizer nessa manhã na escola dominical. Não chores, porque eu darei a vitória no tempo exato. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Muito obrigado, Pai. Que Deus abençoe. Só para título de curiosidade, eu acho que o Maracanã hoje não suporta 150 mil pessoas. O Maracanã lotado não suporta 185. Se você jogar as pessoas dentro do campo, eu creio que dê, sim, uns 180 mil. Agora, passeia com a tua mente no Maracanã lotado. Imagina o que um anjo fez por amor do seu povo. Imagina o que Deus vai fazer por amor de ti. Aleluia. Aleluia! Porque Deus é que abre porta aonde não tem. Deus fecha a porta que quer te atrapalhar. É Ele que fecha a porta. Confia no teu Deus nessa manhã. Entenda que Ele é o supridor da tua vida. Mas, Senhor, está faltando um pedaço. Mas esse pedaço não vai ser nada perto daquilo que eu vou colocar nas tuas mãos. Já passou PT Calabachada cai. Não deixa que o teu coração te engane. Porque sou eu que te digo assim. Oh, remate o copassou, remate a lachada calabai. Oh, remate o copassou de pássia. Não temes tu, mulher, remate o copassou de cai. Porque sou eu que já tenho falado contigo desde o início. Ei, lamassou de cai. Eu nunca te desamparei. Eu nunca te deixei. Remate o copassou de cai. O meu silêncio, remate o copassou no coração. É porque eu estou preparando algo grande e poderoso para a tua vida. E necessitava que tu, mulher, me buscasse mais. Entendesse que os planos que são meus são mais altos do que os teus planos. Tu tem imaginado algo, mas eu vou dar maior. Entende tu a bagunça que fizeram. E como eu vou arrumar. Receba tu a minha palavra e conforta tu o teu espírito na minha presença. Saúde, sou eu que cuido. Negócios, sou eu que cuido. A tua casa, sou eu que cuido. Receba tu a minha palavra. Receba tu e glorifica o meu nome, porque através da tua vida muitos vão me ver. Receba tu. Deixa eu ficar lá baixar a cara. Glória a Deus. Amém? Vamos encerrar, vamos orar em nome de Jesus, agradecer ao Senhor. Tradicional 5 minutos. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque sabemos que não há outro Deus igual a ti, Senhor. Não existe poder, ó Pai amado, na terra que possa nos dar satisfação. Não tem nada neste mundo que possa nos dar alegria, se não for a tua presença, meu Senhor. O Pai, Senaqueribe, ó Senhor, disse quem era Deus, quem é o teu Deus para ir contra a minha vida. E tu mostraste, meu Senhor, que um anjo teu acabou com 185 mil soldados teus.
Pai, muito obrigado por essa palavra aos nossos corações, porque eu também recebi. Recebi do Senhor, ó Senhor amado. Que o Senhor possa continuar a falar conosco no culto da família. E que o Senhor possa fazer grandes obras ainda nas nossas vidas. Que todos que estão aqui nesse domingo, na escola dominical, e durante o culto que será realizado, possam contar ao Senhor as bênçãos que o Senhor está fazendo e vai fazer. No nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Está encerrado em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Obrigada, Jesus. Glória. Obrigada, Deus.